queria passar a palavra para a doutora Alice, né? Então, ler aqui um pouquinho do histórico dela. Primeira mulher a assumir o comando do Tribunal de Justiça do Estado, magistrada e graduada em Direito pela Universidade de Pelotas, juíza de Direito, foi corregedora-geral de Justiça, desembargadora do Tribunal do TJRS, presidiu o Conselho de Administração, Gestão e Planejamento CONAD, eleita presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para o biênio 22 e 23, além, né, de ter recebido agora o prêmio, né, deixa eu pegar aqui, que eu estou aqui com o assessor de imprensa. Ontem à noite ela foi premiada em Brasília com o prêmio de inovação do Judiciário Exponencial. A gente tem falado muito e fico feliz que tem o palestrinho junto lá, o Fábio Berti, tem uma turma de craques aqui, e na verdade a gente é tudo da sociedade, a gente é tudo amigo, tá? Com a palavra, doutora Luiz. Bem, acho que já dá para dizer boa tarde a todos, ou um boa tarde em andamento, né, em razão do almoço, e o meu agradecimento pelo convite. É motivo de muita alegria aqui estar e ocupar esse espaço tão valoroso. Agradeço ao convite, aos dirigentes e, de forma especial, a todos que aqui se fazem presentes. A saudação ao Dr. Francisco Lumertz, presidente da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas do Rio Grande do Sul. Igualmente, ao reitor da Pontifícia Universidade Católica, a nossa PUC, que tanto orgulho nos dá a todos nós, brasileiros, gaúchos, de forma especial, irmão Evilásio Teixeira, e parabenizo pelos 75 anos da universidade. 75 anos. Da Sociedade Libanesa, estimadíssimo Calil Seb Neto, nosso parceiro, nos encontramos frequentemente, e onde ele está sempre tem uma boa construção em parceria com o Judiciário Gaúcho. O nosso reconhecimento pela sua atuação. Também a promotora de justiça, a doutora Sinara Viana Dutra Braga, igualmente Dr. João Carlos Nedel, também igualmente nosso parceiro, ex-vereador e parceiro sempre do Poder Judiciário. Desde que eu estava na Corregedoria Geral e na presidência, e sempre recebida por ele na Câmara, e deixa um legado muito valoroso para toda a nossa população. Ainda o secretário municipal da Habitação e Regularização Fundiária, André Machado, o assessor da presidência do nosso TJ Gaúcho para a área de inovação e tecnologia, Alçones Balestrin, nos auxiliando de forma muito especial nesse novo tempo, né, de um judiciário 4.0, da inteligência artificial, enfim, da digitalização dos nossos processos e dessa adequação de uma grande mudança no judiciário do Rio Grande do Sul, que pode-se dizer que é a maior até então. O nosso judiciário completará 150 anos no próximo mês de fevereiro. Até então, o nosso modo de prestar jurisdição era no processo papel, e estamos aí quase 100% do nosso acervo digitalizado, processo eletrônico, que é uma reviravolta em termos de prestação do nosso serviço. Ainda pastor Klaus Dreyer, aos padres Patrick e André, a todos os senhores e senhoras que nos honram com as suas presenças, abrilhantam esse nosso papo amigo. Não precisa dizer, não é que eu estou muito feliz em aqui estar e nervosa como sempre, porque nós queremos evidentemente dar a melhor mensagem, aquela que realmente interesse. E eu confesso que falar do judiciário, o qual integro há 38 anos, ao mesmo tempo em que é tarefa fácil, porque eu creio e conheço o nosso judiciário,
é uma tarefa muito difícil, porque eu preciso compilar e apresentar de uma forma que fique leve, que realmente se coadune com um fato amigo, porque essa é a nossa pretensão. Eu faço um registro da importância de começarmos esse nosso evento com uma prece, lembrando que nós somos seres humanos, todos filhos do mesmo Pai, que não faz distinção entre nós. E essa lembrança nós não podemos esquecer nunca. Somos cristãos e realmente a cada dia, a cada instante da nossa existência, nós temos que ter isto presente nas nossas decisões, enfim, todo momento. Sabemos que exercer o poder é temporário. Poder tem aquele ser humano que tem humildade para reconhecer um Deus, tem humildade para saber das suas limitações e tem a consciência plena de que nós não vivemos só, que não é a ilha da Iris Helena, mas que eu pertenço a uma sociedade e que a responsabilidade que tenho comigo tenho com o próximo. Muito bom, um alento, um reforço, um ânimo renovado, ouvir uma prece e termos forma respeitosa se dirigindo à espiritualidade maior. Bem, eu tenho 30 minutos, muito para dizer, mas eu prometo que eu vou respeitar os 30 minutos. Eu trouxe alguns apontamentos, vou me socorrer deles para ter certeza de que obedecerei o tempo e não fugirei do tempo. Bem, a participação do Judiciário no desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Como nós todos sabemos, segundo o modelo de Estado contemporâneo, ocidental, recepcionado pelo Brasil, adota-se a divisão de poderes, em que 3 grupos de órgãos independentes, mas harmônicos entre si, exercem a sua função com relativa exclusividade. Ao Poder Judiciário incumbe, precipuamente, a pacificação dos conflitos sociais e a garantia dos direitos. Em outras palavras, fazer justiça é como o Judiciário, mediante a aplicação da lei ao caso concreto. Por isso, eu costumo referir que a prestação jurisdicional é como se fosse o coração do Poder Judiciário, na medida em que ela consiste na sua atividade viva, na sua razão de existir. Aliás, não é por outra razão que a missão do Tribunal de Justiça Gaúcho, definida no seu planejamento estratégico, consiste em, abro aspas, prestar a tutela jurisdicional a todos e a cada um, distribuindo justiça de modo útil e a tempo. Fecho aspas. Em outras palavras, distribuindo justiça com efetividade e celeridade. Sabemos todos, de nada servirá uma prestação jurisdicional rápida se ela não resolver o problema, se ela não for efetiva. Jamais será efetiva em sendo exageradamente demorada. Entretanto, ainda que efetiva, célere, a realização da justiça não pode jamais deixar de ser humana. Eis que por trás de cada processo existem pessoas, com os seus dramas, com as suas necessidades, com os seus sofrimentos, com as suas tristezas e desassossegados, e que acorrem ao Judiciário Gaúcho em uma das suas 165 comarcas diariamente. É diariamente, sempre. O Judiciário não para. A nossa atuação é de 24 horas por dia. Se as nossas portas são fechadas, o horário do expediente, das 12 às 19 horas, há um sistema permanente de plantão. E o nosso dever é atendê-los de forma célere, efetiva, humana. Bem, nós, mais uma vez, eu não me canso de repetir que se justifica a existência do Judiciário, bem como das estruturas de ordem pública, sempre para servir a sociedade. Nós somos servidores da sociedade. Nesse cenário, ostenta a relevante tarefa de assegurar segurança jurídica, compreendida pela estabilidade da aplicação da lei
e pela efetividade mediante a qual aplica o direito. Segurança jurídica. O contrário disso, num ambiente de total insegurança, poderia ser descrito como aquele em que as decisões não guardam um mínimo de uniformidade, de previsibilidade, em que há uma exagerada demora na prestação jurisdicional e na qual ela não tenha efetividade. Isso seria o descrédito total do judiciário. Destarte, como cogitar em desenvolvimento de um Estado ou de um país sem segurança jurídica? Eu preciso saber o que vai dar as negociações, os contratos, as avanças e as minhas atitudes do dia a dia. A resposta a essa pergunta revela a importância do judiciário gaúcho para o desenvolvimento do nosso querido Rio Grande. Qual empresário teria interesse em estabelecer um negócio, investir numa indústria ou no agronegócio, no lugar em que a justiça ora decide de um jeito, ora decide de outro, sobre o mesmo tipo de caso? Uma justiça que seja extremamente demorada, ao ponto de desqualificar a resposta do judiciário. Quem investiria? Nesse lugar, haveria chance de se captar adequadamente investimentos internacionais ou de se estabelecer relações comerciais com outros países? Evidentemente que não. Essa base de confiança é essencial, inafastável, imprescindível para atrair investimentos, fomentar o empreendedorismo e estimular o crescimento econômico. O judiciário tem também o compromisso de garantir um ambiente jurídico propício aos negócios e ao desenvolvimento por meio de decisões sempre imparciais e justas, que assegurem contratos válidos e a resolução ágil de disputas. Desse modo, contribui para a criação de empresas, para a geração de empregos e para a atração de investimentos para o nosso solo gaúcho. O nosso tribunal, cônscio dessa responsabilidade em assegurar segurança jurídica, em realizar com excelência sua missão constitucional e, consequentemente, contribuir para o desenvolvimento do nosso Estado, está comprometido. O comprometimento do tribunal se renova. Eu digo, nós renovamos os votos com a sociedade gaúcha a cada decisão, a cada sentença, a cada determinação judicial. E aí, o compromisso é de dar continuidade, sempre buscando o aprimoramento, eficiência da nossa prestação de serviços, da nossa resposta à sociedade. Eu não posso deixar de referir, como dizem os colegas, a Iris tem um momento de exibida. Eu me exibo quando falo do judiciário, que eu tenho orgulho em pertencer. Mesmo porque tudo que eu possa dizer, não é, em elogio ao judiciário, eu não fiz sozinha, evidentemente, razão pela qual nós todos temos que reconhecer. Nós temos que elogiar muito. As críticas são necessárias, respeitosas, mas isso para o nosso dia a dia também serve, né? O cristão também faz isso, ele elogia, ele reconhece. Mas que maravilha! Mas então, momento de exibição, o nosso judiciário vem desde sempre, podemos dizer, se destacando e sendo campeão no relatório Justiça em Números, que anualmente é divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo CNJ. E nós estamos sempre em ambas as instâncias, a primeira instância, os foros, comarcas, a segunda instância, Tribunal de Justiça, em primeiro lugar no ranking entre os tribunais de grande porte. Sabe que nós temos tribunais? O Judiciário Gaúcho agradece. Tribunais de pequeno porte, médio e grande porte. Do nosso estado, o nosso tribunal é de grande porte. E isso significa, todos nós que integramos o nosso judiciário, obramos sempre
olhar voltado às necessidades da nossa população, do nosso jurisdicionário. Mas, independente dos alvissareiros resultados, temos a convicção de que a busca pela excelência deve ser permanente, na medida em que, vamos combinar, né? Há sempre margem para melhorar, sempre. Bem, eu realço nesse momento que nós estamos passando por um momento de acentuada transformação. Estamos testemunhando uma profunda mudança de paradigma na forma em que a Justiça Gaúcha presta o seu serviço à população. Do processo papel ao processo eletrônico. Finalmente, era algo que já se acenava necessário, nós abandonarmos o papel como uma forma de jurisdicionarmos, e isso então foi feito aos poucos. A grande tomada de decisão foi em 2017, e ali se iniciou, através de processos pilotos, essa migração. Hoje, e eu tenho que dizer, não é, que a pandemia, o biênio pandêmico, que trouxe a todos nós perda, sofrimento, dor, não há a menor dúvida a respeito disso, ao mesmo tempo em que nos obrigou a nos readequarmos ao nosso dia a dia, a tudo que nós fazemos, às nossas atividades, ao nosso relacionamento com o meio social, com os nossos familiares, mas a pandemia acelerou o processo de digitalização no nosso tribunal, razão pela qual a administração anterior tomou a corajosa decisão de determinar a digitalização de todos os processos em andamento. E realmente a coragem imperou no nosso presidente Voltaire, porque foi um dos maiores processos de digitalização feitos no mundo. Porque ali a determinação inicial é que todos os processos em andamento, sem sentença. Esse foi o primeiro momento. Depois nós avançamos. E nesse primeiro momento nós tínhamos quase 3 milhões de processos para digitalizar. Bilhões depois. Abandonamos processo papel, a necessidade de ficar juntando cada peça àquele caderno processual, rubricando, numerando, botando carimbinho, certificando, e vai para o juiz, vai para o Ministério Público, e vai em carga e cobra o processo. Só de falar cansa, de ouvir deve cansar também. Mudou, é eletrônico, é um clique e abriga os nossos processos, o sistema EPROC, que nos foi cedido gratuitamente pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Isso é viver em sociedade, isso é cooperação, isso é inafastável. Sempre. Então, transformação digital, desafio, gestão de transformação digital, capacitação de um público interno, magistrados, servidores, estagiários, mudança de tudo. Qualquer dia nós não teremos mais a antiga estrutura do cartório judicial, porque repassa aos gabinetes dos magistrados toda a movimentação processual de cliques. Claro, tem que dar o clique certo na hora certa, senão dá um tumulto, um caos. Mas é um novo momento. Um novo momento, as exigências são outras. E eu digo muito que nós estamos trabalhando no momento inicial de desapego, porque muitos, como eu, tenho 38 anos de judiciário, tenho aquele apeguinho ao papel. Prova disso é que eu trouxe escrito. Não serve de exemplo, mas é a forma que eu ainda, mas os processos digitais, a nossa geração. E eu não sei como é que eu estou de tempo, o senhor me avisa. Me avise, por favor. Com isso, porque o pessoal muito pergunta, digitalização de processos, e aí? Tipo, o que eu ganho? Qual é a resposta? O que dá? Celeridade na tramitação dos processos. Não é, doutora Sinara? Chega a dar um susto, porque gira muito rápido. Não é? O magistrado assinou, clicou, publicou. Eles dizem que às vezes não leva 2 horas, já tem o recurso, já tem a fala das partes, enfim. Agilidade, segurança, o
otimização. Nós não temos mais os tempos mortos, que era o tempo do processo ficar ali. Nós não temos mais ali aguardando andamento. Nós não temos mais processos empilhados pegando pó. Eles estão na nossa tela, eu brinco dizendo, piscando e exigindo dos seus julgadores que decida, despache, sentencie, enfim, que tramitação. Novo momento. É um momento que exige muito de todos nós, porque nós temos ativos no Rio Grande do Sul, Justiça Gaúcha, cerca de 5.200.000 processos em andamento. É processo. E, aliás, em se tratando de justiça estadual, em termos de Brasil, neste país, 80% dos processos judiciais em tramitação são de competência da justiça estadual. Por que isso? Porque a nossa competência diz com o dia a dia do cidadão. Eu refiro que desde o momento que o cidadão sai de manhã, vai na padaria do ladinho da sua casa, buscar o pão, o leite lá para o seu café da manhã, ele já está fazendo uma relação comercial, uma compra e venda, e sob a égide do CDC, do Código de Defesa do Consumidor. Saibamos nós que se não der certo aquela relação por algum motivo, ele já vai procurar o judiciário, nos seus meios, seja de atendimento na fase pré-processual ou vai ingressar com uma ação. O gaúcho litiga muito, mas isso nos traz muita satisfação, porque é sinal de que confia no judiciário. Na verdade, senão nem chegaria por ali, não vou perder meu tempo. Bem, e com o processo digital, realmente hoje nós temos 165 comarcas, esse Rio Grande é vasto, mas a Corregedoria Geral da Justiça que trata, não é, do primeiro grau da jurisdição, do andamento da prestação jurisdicional no primeiro grau, nas 165 comarcas, são cerca de 850 magistrados, 8.600 servidores, 4.000 estagiários. Este é o nosso quadro. Bem, então, o que a Corregedoria fez? Estabeleceu uma série de unidades virtuais de cumprimento, de atendimento e de apoio. Essas unidades cumprem processos, diligências de todo o estado do Rio Grande do Sul. Essa é a forma. Nos organizamos, evidentemente. Nós não vamos lá simplesmente pegar o processo do colega de maneira nenhuma, mas se o colega pede auxílio, seja para gabinete, seja para estrutura cartorária, nós conseguimos atender na unidade aqui de Porto Alegre, que já tem cerca de 200 servidores nesse atendimento. Só um exemplo, bem breve, a implantação dessa nova sistemática trouxe padronização, trouxe rapidez, e eu falo da experiência da Central de Cálculos e Custas Judiciais, a CECALC, que realmente, né, o que se buscou fazer é aquilo que nós já na verdade tínhamos conhecimento, mas o processo físico não nos dava condições dessa agilidade toda. Agora, com o processo eletrônico, nós conseguimos. Então, identificar gargalos e tomar medidas para que se desestruture os gargalos e que flua o feito da forma que deve tramitar. Então, o cálculo, nós devemos ter aqui advogados sabendo que esse momento de feitura de cálculo, meu Deus, vai para a contadoria, quanto tempo vai demorar? O projeto piloto que nós estabelecemos foi na comarca de Caxias do Sul, uma comarca de grande porte, entrância final, e nós ali colhemos excelentes resultados. Porque antes da implantação da central de cálculos, ali um cálculo judicial levava cerca de, em média, 240 dias para ser elaborado. Com apenas 60 dias de trabalho, com a estrutura da central, esse prazo foi reduzido para 20 dias úteis e para 10 dias úteis em relação aos cálculos dos processos de alimentos. Então, isso anima todos nós. É rápido mesmo. E com segurança, porque a qualidade das decisões é
Bem, e eu vou comemorar mais aqui, aproveitar o momento, que nós, assim, no mês de agosto, é um dado de agosto de 2023, em que com todas as sistemáticas implementadas, nós batemos um recorde histórico, porque foram proferidas em um único mês 138.222 sentenças. Bem, a média mensal das sentenças prolatadas em 2022 foi de 90.905. E até agora, né, é agosto ainda, tá? Agosto de 2023, essa média mensal já subiu para 111.006. Então, é agilidade. Nós, evidentemente, que associados aos números, e nós não somos uns perseguidores de números, mas nós sabemos, nós temos que ter, isso é dever. O número de processos que ingressam é controle, e como é que nós estamos nos vendo, trabalhando com os números ingressados. E mais, entrou tanto no mês, o que nós queremos é baixar mais do que entrou mensalmente. Os acervos precisam ser minorados. Por quê? Porque estão esperando por nós. Ninguém entra no judiciário para dar uma notícia boa. Eu quero dizer que está tudo bem, minha vida está boa. Gente, não. É realidade. Por favor, não é assim. É drama. Né? Claro que os mais sensíveis, quando diz com família, com violência doméstica, quando diz com infância e juventude, são dramas terríveis. Terríveis. Tá? Mas também quando a avença é de contratos de direito empresarial, óbvio, é urgente, é o meu direito lesado, eu quero resposta. Então, quando se fala em números, se comemora números, entendam, nós estamos atendendo, na medida das nossas possibilidades, o maior número de feitos. Quando eu falo em feitos, eu falo em pessoas. Pelo menos 2 pessoas estão envolvidas no processo, o autor e o réu. Mas na mais das vezes a maioria tem mais, né? Tanto no lado ativo quanto passivo, mais pessoas. Tá? Bom, segurança jurídica sempre. Nós faço uma breve referência às varas regionais empresariais que estão sendo instaladas neste ano. Benefício: conjugar expertise e padronização. O que nós queremos? Que vá para lá um juiz que goste dessa matéria, direito empresarial, servidores que gostem dessa matéria e que estejam sempre prontos a se qualificar. E vai ser, não é, o cardápio diário, o direito empresarial, então a qualificação, ela só vai se agigantar. É isso que se quer. Expertise, padronização. E desse modo, entregar uma jurisdição célere, qualificada, ao jurisdicionado. Segurança jurídica, jamais esquecido. Bem, nós já instalamos em Porto Alegre, Novo Hamburgo, varas empresariais regionais, Caxias do Sul, Santa Rosa, Pelotas e Passo Fundo no próximo mês de janeiro. A sede é Passo Fundo, atende de 20 a 30 comarcas, vários especializados. Eu ainda refiro, né, plano de administrações sucessivas, que nós só prosseguimos, aperfeiçoando sempre as práticas de mediação, conciliação, justiça restaurativa, outras práticas de composição, aprimorando as estruturas dos CEJUSCs, Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, distribuídos por todo o estado do Rio Grande do Sul, trazendo como inovação a cultura da aproximação das partes, da conciliação, da mediação, aproximando as partes em litígio, junto a uma mesa redonda sem pontas e propiciando um ambiente seguro para que as próprias partes construam a solução para o seu problema, para o seu desassossego. Um acordo bem construído, vamos combinar, realmente soluciona a questão e muitas vezes substitui de forma positiva uma sentença, né? Que depois de proferida precisa ser executada. Bom, refiro CEJUSC empresarial, eu destaco essa iniciativa, foi da administração anterior,
no momento da crise, da emergência sanitária que nos assolou, e o Sejusc Empresarial, que iniciou funcionando meio eletrônico 100%, e isso realmente é de muita importância e agilidade. Celebramos, já devem conhecer esse Sejusc Empresarial. Bem, eu vou dar uma enxugada, eu já devo estar no tempo, eu não olhei, desculpa, mas entre outros resultados positivos, já obtidos pelo Sejusc Empresarial, eu destaco que foi possível uma negociação entre a Prefeitura de Porto Alegre e o consórcio de empresas concessionárias do transporte coletivo urbano, solucionando em março de 2021 aquele impasse existente e que preocupava muito a capital gaúcha, toda a população da nossa capital. Então, vejam, acelerar a resposta judicial, conferir segurança jurídica, estarmos sempre atentos, atualizados e lançarmos mão de todas as formas de acelerarmos a resposta judicial, mesmo que seja na fase pré-judicial, com os Sejusc, com os centros de conciliação. Isso leva respostas, leva paz à sociedade. Paz à sociedade. Solver conflito é resolver o impasse entre as partes envolvidas e dar o exemplo para o restante da sociedade. Eu digo que todos integrantes de uma comunidade precisam saber que infringir a lei dá alguma coisa. Não é que não dê nada, dá alguma coisa sim. E que nem sempre é muito boa para o reconhecido infrator. Isso é algo que se precisa ter. E é essa a resposta que se precisa dar. Eu digo sempre que o nosso papel e a nossa responsabilidade, nós temos consciência disso, e que de forma articulada com os demais poderes, em todas as suas esferas, com as instituições autônomas, doutora Sinara, os problemas históricos que muitas vezes emperram o crescimento e o aperfeiçoamento do nosso Estado, nós estamos sempre prontos, é dever de todos nós. E essa conversa, eu digo que uma conversa olho no olho, ao vivo, ela substitui cerca de uns 2.000 ofícios. Por quê? Porque ali, não é verdade? Nós vamos ajustando. Um ofício, por mais perfeito, da forma melhor que esteja redigido, às vezes ele é mal interpretado. Então, sentamos e conversamos. E essa aproximação dessas lideranças, tanto não é, do âmbito público quanto do privado, nós estamos fazendo sempre. Eu vou terminar. Agora chega. Já me excedi, nem vou ver em quanto tempo. Agradeço o convite, a oportunidade, e tenho a certeza de que o Judiciário Gaúcho, portas abertas, forma transparente, sempre à disposição de todos, e o convite permanente é que muitas mentes, muitas mãos e muitos corações estejam unidos para que, unidos, juntos, lancemos, vamos construir soluções para todos os desafios que nos tiram o sossego do dia a dia. Construir o Rio Grande é obrigação de todos nós. Obrigada. Tá, não. Iris, sensacional, doutora Iris, sensacional. É fabuloso ver, né, a tua maneira enfática de falar. Tu fala com números, com indicadores. Tu fala, não esquece daí. Não esquece. Não, alô? Dá uma força. Eu liguei aqui, acho que eu não ligar. Bom, não, agora não vai tirar foto.
quando tu falas, né, esse compromisso e o desafio é mais fácil chegar de 1 a 9 que de 9 a 10. E como vocês estão num grau de excelência, realmente necessita ter esse tipo de profissionalismo, de direção, de liderança que tu conduz. Como nós somos uma associação dos dirigentes dos donos de empresa, muito nos orgulha a tua fala e a tua maneira de ser, tá? Porque números não têm sentimentos, números geram sentimentos, mas números têm comportamento. Então é importante a gente analisar e ver como se consegue traduzir na prática essas realidades, se tornando um Estado mais ágil, mais rápido, mais moderno. Parabéns! Eu vou passar agora a palavra para o irmão Evilásio, né, nosso magnífico reitor, que eu sou suspeito porque eu sou fã do Evilásio há bastante tempo. Eu assisti uma vez uma discussão dele e do nosso querido Assis Brasil, lá na PUC, e é fabuloso. Evilásio, a palavra está contigo. Muito obrigado. Eu li tanta coisa, eu vou tentar fazer alguns recortes da minha fala. Mas antes de mais nada, agradecer imensamente esse convite tão honroso de estar junto a pessoas tão especiais. Doutora Iris, muito obrigado, que alegria estar com a senhora e de ler tanta caminhada que o tribunal vem fazendo sobre a sua liderança. Uma gratíssima surpresa foi ter encontrado o Calil. O Calil, eu trabalhei para ele, eu fui empregado do Calil há 37 anos atrás. Trabalhei na rede Alfa de Hotel do Caxias do Sul, que era da família do Calil, mas o Calil nos encontrava em seguida. Depois tive a grata alegria de nos encontrar muitas vezes nos fóruns da PUC, né, Calil? E hoje você como presidente da Sociedade Libanesa. Francisco, também conhecemos há muito tempo. Francisco, durante o período de pastoral, solidariedade, quantas conversas tivemos, né, lá. Então, agradecer essa oportunidade de estar aqui e olhar aqui tantos rostos amigos da comunidade, os meus colegas da PUC, e aí eu me dou conta, isso é verdade. E o próprio nome diz, diálogo amigo. Em geral, antropologicamente falando, nós convidamos amigos para estar em fogo à mesa. Não é verdade? Então aqui me sinto muito entre amigos e tantos outros nomes que vejo aqui, André e tantos outros. Olhando para a universidade, e uma alegria também que me dá quando nós falamos, né, da ADCE, que é a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas, a sede da ADCE está lá na PUC, está lá no terreno PUC. Então nós temos muito em comum. Então quando nós falamos da universidade, e quando a universidade nasce lá no século XI, a universidade ela nasce dentro de uma conjuntura eclesiástica da igreja. Por isso que o melhor documento que saiu sobre as universidades católicas, que nasce lá no século XI, a primeira lá em Bolonha, que tinha como lema, né, a questão da verdade, e em geral as universidades sempre tiveram essa prerrogativa de a busca da verdade, a busca da verdade. Mas quando nasce lá, ela nasce através de uma junção de escolas. É engraçado quando nós falamos de fusões hoje, não é tão novo assim, porque a universidade nasce dentro da junção, foi uma fusão entre a escola monacal junto com a escola episcopal, e ali cria-se a universidade. Portanto, a universidade, nós poderíamos dizer, ela nasce debaixo do guarda-chuva da igreja. De modo especial, a universidade ocidental. Eu não estou entrando no mundo asiático, mas a universidade ocidental nasce lá no século XI, debaixo do guarda-chuva da igreja.
Por isso que lá, quando saiu o documento mais importante sobre universidades, que é o Ex Corde Ecclesiae, e o termo latino já diz do coração da igreja, a universidade é filha da igreja. E a universidade, lá nesse documento, de modo especial, ela tem duas prerrogativas. Se nós vamos ver lá já no número 32, a primeira prerrogativa da universidade, o substantivo, é ser universidade. E enquanto universidade, nós como católicos não estamos isentos de que a nossa primeira função é sermos universidade. E lá está claro, e universidades é para discutir com os graves problemas que enfrenta a contemporaneidade. E aí, eu me permito dizer isso para depois introduzir essa palavra impacto, já que o tema é qual é o papel da universidade no impacto com a sociedade. Então veja, primeiro substantivo para a universidade é ser universidade. E aqui tem dois aspectos que são inegociáveis, que é qualidade e que é excelência. São inegociáveis. Qualidade na graduação e excelência na pesquisa. Depois eu vou desdobrar isso. Então, a universidade para discutir os graves problemas que assolam a sociedade, que assolam o mundo contemporâneo, mas também buscando soluções para, não é só discutir os graves problemas. A universidade ela deve apresentar soluções para os graves problemas que assolam o mundo hoje. Uma outra prerrogativa da universidade, ela tem o substantivo universidade, mas ela tem um adjetivo, católica. Então a Ex Corde Ecclesiae, quando discute esse tema, ela vai dizer assim, nós não somos apenas universidade. Ou seja, para todas as universidades é imprescindível qualidade e excelência, e discutir com a sociedade, mas nós somos católica. E o que é a universidade católica? A universidade católica também tem a prerrogativa de ser um lugar, um locus para refletir, discutir, por exemplo, fé e ciência, ou fé e cultura. Como é que, desde a perspectiva do cristianismo, se pode falar sobre a universidade? Então, nesse documento, e o João Paulo II insistia muito, a universidade também como um espaço de evangelização, mas é a evangelização da cultura, um diálogo com a cultura, um diálogo com o mundo contemporâneo. Por isso que todas as áreas elas convergem, a filosofia, a teologia, as ciências sociais, mas também aquelas áreas que necessariamente não são aquelas que estão dentro desse frame das ciências humanas, a medicina, a psicologia, e ali, dentro dessa visão de, desde o início, buscar a verdade. Se nós vamos ver lá na PUC, está escrito adverum ducit, o termo latino adverum ducit, busca a verdade, procura a verdade. Talvez a melhor tradução latina é que a PUC, ela é buscar o que é verdadeiro, porque tem uma diferença entre o que é verdadeiro e o que é verdade dentro desse mundo pós-moderno. Vocês já deram conta disso. A verdade hoje, ela se confundiu muito com uma gama de opiniões, tudo virou meio verdade, mas nem toda a opinião dita como a verdade, ela é verdadeira. Então a universidade é a instituição que busca o que é, ou aquilo que leva o verdadeiro ao verdadeiro, desde a perspectiva do conhecimento. É importante, eu gostaria de dizer, desde a perspectiva do conhecimento. Então, quando nós falamos da universidade hoje, de modo especial a partir da reforma que aconteceu em 1810, a chamada a reforma Humboldtiana, vai dizer assim, tem três grandes papéis na universidade. O primeiro, um deles, é ensino. Por isso que as universidades, elas têm, às vezes, uma organização que coloca debaixo das caixinhas. Então, o ensino tem uma pró-reitoria de graduação. Mas a universidade não faz só ensino. Talvez a grande prerrogativa da universidade é investigação, pesquisa.
E aí tem lá a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação. E aí, no Brasil, porque em outras universidades não tem, no Brasil nós temos a chamada extensão, que é aquelas ações extensivas à sociedade, que houve uma mudança ali, inclusive, na legislação. Mas no início, lá em 1810, a universidade tinha essa prerrogativa: ensino, investigação e oferecer para a comunidade acadêmica, universitária e para a sociedade uma visão de mundo. Ensino, pesquisa, uma visão de mundo. Então, partindo da nossa visão de mundo, qual é a visão de mundo que a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul tem? Essa visão de mundo, necessariamente, não é aquela visão, aquele recorte que a gente coloca, né, Francisco, que teve muito planejamento estratégico, então coloca lá missão, visão. A visão de mundo é a nossa missão. Então, quando nós falamos da PUC, qual é a missão da PUC? Claro, a PUC fundamentada nos direitos humanos, nos princípios do cristianismo e na tradição educativa marista, tem por missão uma formação integral. Esses termos não são negociáveis e nem triviais. Aliás, porque não são negociáveis, não são triviais, né? Porque tudo que é trivial é negociável. Educação integral gera, portanto, gerar e transformar conhecimento em desenvolvimento social, ambiental, cultural e econômico, preparando pessoas para mudar o mundo para melhor. Essa é a missão da PUC. Então, todo o nosso planejamento que iniciou esse ano vai nessa direção, porque essa missão ela vai se desdobrar assim numa visão, e essa visão é uma visão, a missão ela é muito abrangente. Quando eu digo aquela visão de mundo que está lá atrás, que se traduz em missão, a visão é dentro desse tempo histórico que nós chamamos de planejamento estratégico nos próximos 5 anos, e a nossa visão basicamente é o seguinte: ser uma nova universidade para uma nova sociedade, reconhecida pelo seu impacto e sua relevância. É a partir disso que eu gostaria talvez de fazer alguns recortes para colocar sobre qual é o impacto que a universidade de hoje tem na sociedade gaúcha, brasileira, no cenário nacional, internacional, assim por diante. Partindo da missão, partindo da visão que nós temos do futuro, eu não vou entrar aqui em planejamento. Aliás, eu estou muito bem acompanhado aqui, se eu tiver alguma dificuldade de informações, eu tenho os proveitores, eu tenho o assessor de planejamento estratégico, eu estou com o vice-reitor, então, né? Ajuda os universitários estão aqui, olha, eu tenho o Tecnopuc lá, enfim. Bom, como é que isso se traduz dentro do nosso planejamento? Só para não me alongar, também um elemento importante que faz parte desse corpo inspiracional, visão, são 7 valores que para nós são extremamente importantes, que nós chamamos valores institucionais: amor ao trabalho, audácia, espírito de família, espiritualidade, solidariedade, simplicidade e presença. Eu confesso a vocês, lendo, né, também o que está escrito sobre a Associação Cristã de Empresário, Associação Dirigentes, é uma terminologia que está, Associação de Dirigentes de Cristãos de Empresas. É difícil até não se acostumar. Nós temos um marco, eu diria assim, conceitual, não poderia ser diferente, porque nós vivemos na mesma fonte, né? Que é o cristianismo, que é esse humanismo cristão que perpassa ao longo desses 2000 anos de história, desde a experiência de Jesus, assim por diante. Então, esses são os nossos valores. E como é que nós buscamos traduzir isso, né? Porque isso é um arcabouço teórico, inspiracional. Como é que a gente procura desenvolver isso em ações? Então, eu vou trabalhar alguns recortes e para falar qual é o impacto da universidade na sociedade.
Vamos começar por uma questão muito... Saiu agora recentemente alguns rankings sobre universidades, não sei se tiveram a oportunidade de acompanhar. E é verdade também que a universidade nas últimas semanas tem aparecido muito. Graças à nossa área de comunicação, inclusive, eu nunca vi na história da PUC um jornal de almoço todo lá na PUC, questão de esportes toda lá na PUC, e um monte de aparições, enfim. Mas um dado importante que nos alegrou muito, aqui é um impacto importante. Quando nós falamos na PUC, nós vamos ver um indicador que saiu essa semana na Folha de São Paulo, que é um indicador chamado RUF, aparece lá, PUC-RS, primeira universidade privada do Brasil. Em geral, nós sempre saímos como a segunda, desde 2018, e a primeira da região sul. A PUC-Rio ficava a primeira. Dessa vez, a PUC-RS, isso sem dúvida nos alegrou. E eu dizia para a nossa equipe toda, dizendo, gente, que isso seja motivação para irmos mais além, mas não para nos envaidecer, né? Porque a vaidade congela. Mas reconhecimento, eu diria, é um motivador importante. Então, sim, a universidade galgou alguns rankings estando no mais alto nível. Então, nós falamos da primeira privada do Brasil, o primeiro curso de medicina no Brasil, avaliado agora recentemente também. E aqui nós temos um egresso, um aluno da medicina, da PUC, enfim. Então, o primeiro curso de medicina, do ponto de vista ainda de avaliação de diversos cursos, vou entrar depois no Parque Tecnológico, de diversos cursos, nós estamos com muitos bons estándares. Então, na graduação e do ponto de vista institucional. E, na verdade, do ponto de vista institucional, nós chegamos a isso graças a um conjunto de indicadores que faz parte de toda a instituição, que, visto de modo isolado, nós chegaríamos a isso. Então, eu vou tentar fazer alguns recortes, o que levou a PUC a chegar nesses níveis. Gente, isso é uma construção de longa data. Das grandes mudanças que a universidade passou, e o Camilo acompanhou isso, lá na década de 90, tivemos, aliás, a experiência que a gente tem, que toda a organização, ela é fruto o seu êxito ou não é fruto da liderança e do engajamento das pessoas. Das lideranças e do engajamento das pessoas, porque quem muda, quem transforma são as pessoas. As organizações em si mesmas, elas não evoluem. E, sobretudo, organizações como as nossas, porque são eminentemente pessoas. Então, quando nós falamos da PUC, lá em 1990, meados de 90, 95 especificamente, um reitor chamado irmão Norberto, ele disse assim, bom, para colocar essa instituição num patamar elevado e dar um salto estratégico, nós precisamos formar pessoas. E o que significa formar pessoas? Formar bons professores. Aliás, nenhum sistema, eu não conheço no mundo, nenhum sistema, nenhum chat GPT ou nenhum sistema de inteligência artificial que substitua um bom professor na sala de aula. Em termos de universidade, eu não conheço. Então, o Norberto disse assim, bom, eu preciso de excelentes professores. Para isso, eu preciso qualificá-los, dar mestrado e doutorado. Aí teve, e eu quero 1.000 por ano 2000. A meta foi superada. Agora, veja bem, isso deu um salto na universidade do ponto de vista de qualidade. E, paralelamente a isso, com bons professores, com título mestre e doutores, sobretudo doutores, você começa a criar e consolidar os programas de mestrado e doutorado. Então, duas coisas importantes, qualificação dos professores e uma universidade, efetivamente, ela precisa de boas linhas de pesquisa e de excelentes programas de mestrado e doutorado. Paralelamente a isso, então, vamos para o primeiro recorte. Essa opção estratégica feita lá na década de 90, ela vem repercutindo e vai nos direcionando ao longo desses anos todos. Nós tivemos ao longo desse período 3 reitores, o irmão Norberto Rauch,
Aliás, a PUC é uma instituição que fez 75 anos, mas os seus dirigentes, eles permaneceram por outra data. De modo especial, é a partir de 1955, quando assume o irmão Otão, o irmão Norberto, o irmão Joaquim e eu. Ou seja, dos 75 anos, mais de 60 foram 4 reitores. Não estou dizendo que isso é bom. Eu acho que talvez o mundo mudou. É uma característica. Não é bom. Quem sabe ali na frente vai se provar que hoje não, o mundo mudou, é uma outra lógica. Então, essa opção estratégica, ela vai, na verdade, delimitar uma série de outras opções. Em 2003, funda-se o Parque Tecnopuc. Não vou contar a história, eu só vou colocar, então, alguns indicadores de qual é o impacto do Tecnopuc para a sociedade. O Tecnopuc, então, é criado em 2003, não vou contar todo, né? Tem livros escritos sobre isso, o Aldir está aqui, e, enfim, depois o Aldir, em outro momento, pode contar em detalhes. Quando nós falamos do Tecnopuc hoje, e esse é o impacto, eu diria assim, olha, nós estamos falando hoje de um environment, de um ambiente em que você tem internamente, na ordem de 226 empresas. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos. Eles podem me corrigir, porque esses são dados que eu li esta semana. 226 empresas. E dentro do planejamento do Tecnopuc, para os próximos anos, 1.000 startups para até 2030, mas nós já estamos bem adiantados nessa meta. Então, você tem ali 226 empresas, e essas 226 empresas, que envolvem startups e grandes companhias aí, multinacionais, elas são responsáveis em torno de 6.500 empregos. Olha só o que significa um impacto para Porto Alegre. Então, um elemento importantíssimo, quando lá no início de 2000, se cria aquele conceito que a PUC ela enculturou muito, que é o conceito de universidade empreendedora, e nós, a partir de 2015, 2016, nós introduzimos, não basta ser empreendedor. Aliás, vocês empresários, me parece, eu quero, pelo amor de Deus, chover no molhado, porque eu que tenho que aprender, mas não basta um empresário empreendedor, tem que ser inovador e buscar desenvolvimento, ou seja, é empreender para inovar, para criar riqueza. Essa é a lógica. Então, quando começa lá o empreendedorismo, nós chegamos à ideia, esse empreendedorismo nos levou então a atrair muitas empresas, empregos, assim por diante e tal, e agora damos mais um outro passo, que é inovação e desenvolvimento. Então nós estamos falando de um parque que em torno de 226 empresas, mais de 6.500 empregos, e que acabou de ganhar agora em agosto, em Barcelona, jogo como o quarto maior ambiente de inovação do mundo. Isso é impacto. Esse é só um recorte, eu poderia falar de muitas outras coisas que está acontecendo. E os projetos que vai gerar muito mais impacto, que estão sendo liderados lá pelo Aldir, Flávia, a equipe do Rock, que está aqui também. Então, do ponto de vista da inovação e do desenvolvimento, nós temos um ambiente dentro de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul e do Brasil, que é referência, sim. Nós tivemos hoje toda manhã a reunião do Pacto Alegre e, sem dúvida nenhuma, a PUC, enquanto impacto, é a grande protagonista da inovação, junto com a URGS, junto com a Unicinos, dentro desse ambiente. Um outro recorte diz o impacto da universidade, do ponto de vista do ensino. Desde 2017, sob a liderança do meu atual vice-reitor, que era pró-reitor de graduação, e hoje do professor Adriano, nós fizemos uma mudança completa em todos os currículos. Todos. E junto com uma mudança, com uma reforma desses currículos, a gente se deu conta que a obsolescência dos currículos de uma instituição de ensino superior é algo devastador na formação do estudante, por uma razão muito simples. É uma sociedade muito ágil, uma sociedade muito dinâmica, então você tem que estar muito atento. E aí a senhora falou, desembargador, algo para mim fundamental, eu só acrescentaria uma outra palavra, que é verdade, e
Depois da pandemia, tem duas coisas que você não pode negociar. Uma é a agilidade. A outra é coragem ao tomar decisão. Então, agilidade e coragem. Então, houve uma mudança muito forte dessa questão de mudança curricular, mas juntamente, para você mudar um currículo, você tem que mudar também o mindset das pessoas, de modo especial dos professores. Então, a formação, investimento na formação de professores, de técnicos, houve um avanço muito grande. Paralelamente, veja bem isso, junto com a reforma curricular, foi-se criado aquilo que nós chamávamos estamos chamando ainda os percursos formativos. Você entra para fazer uma formação profissional, mas o estudante da PUC ele pode entrar num curso e ele sair com certificações adicionais que vai dar condições para o mercado de trabalho e muitos outros. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu entro no curso de medicina, mas eu saio gestor, porque eu preciso aprender como é que se administra, como é que se cria um consultório, como é que você faz uma contabilidade, como é que você declara um imposto de renda. Então, diversos percursos formativos que todo estudante pode acessar. Juntamente com isso, do ponto de vista, foi a ambiência, porque isso está no DNA da instituição. O ambiente também fala, o ambiente também educa. Então, quando nós falamos, eu não sei o que fala, as pessoas que vêm de fora visitam a PUC, a infraestrutura da PUC é uma infraestrutura que tem que convergir para isso que a gente está falando de qualidade, de excelência. Um outro aspecto ainda, agora um outro recorte, que é essa questão da pesquisa, do pós-graduação. Quando nós falamos da PUC hoje, nós estamos falando em torno de 1.550 projetos de pesquisa, envolvendo pesquisadores em toda a ordem, assim por diante. 1.500, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais. Somente que essa universidade, que tem um budget relativamente pequeno comparado com outras universidades, essa universidade ganhou, que também isso é impacto, na pesquisa, ela ganhou entre as universidades que têm acima de 10 programas de mestrado e doutorado, ela ganhou como a melhor universidade de pesquisa do Brasil. Isso é impacto. Só que nós agregamos um outro aspecto. A pesquisa tem que ser pesquisa de impacto. A pesquisa ela tem que impactar a sociedade. E aí tem um elemento importante, que para nós é extremamente importante. Gente, durante muito tempo, as universidades eram bolhas. Vamos ser sinceros. E aí a gente formava o profissional, e olha só a expressão que a gente utilizava. Vamos formar e entregar para o mercado de trabalho. Como que se houvesse uma formação antes e depois vai trabalhar. Mudou completamente. Mudou. Quem tem que dizer para nós? É a sociedade. É a sociedade que nos pauta, é a sociedade que nos avalia. E quando eu digo a sociedade, é interna e externa. Então, pesquisa tem que ser de impacto. E uma pesquisa de impacto só tem sentido se a gente escuta as demandas, as necessidades, os problemas da sociedade. Por quê? Porque a sociedade deveria demandar a universidade. A universidade se recorre, faz pesquisa e em diálogo busca soluções. Isso também nós avançamos muito. Criamos muitas pesquisas. Eu vou dar um exemplo, para você um nome técnico. Durante a pandemia foi criado Carlos Eduardo, como é o nome do... o catéter, que salvou muitas vidas. Porque a falta de respiradores foi generalizada. E eu poderia dizer uma série de outros projetos. Nós criamos um projeto muito interessante, que é um aplicativo desenvolvido pela Escola Politécnica, que é para adoção de crianças. O que tem de famílias hoje que buscam adoção, mas não conseguem, até porque a burocracia, né? E a secretaria fala da burocracia judiciária, esse aplicativo facilitou muito a adoção de crianças em todo o Brasil. Então, uma série de projetos que foram desenvolvidos para buscar
soluções para a sociedade. Na área da saúde, quando a gente fala, por exemplo, do Instituto do Cérebro, nós temos áreas de muita excelência na PUC, por exemplo, a área da saúde. E a área da saúde envolve um grande projeto estratégico que nós estamos chamando de Campos da Saúde, envolve 10 grandes âncoras dentro da PUC, por exemplo. Nós estamos falando do hospital, nós estamos falando do INSET, nós estamos falando do parque esportivo, que contribui também para a saúde preventiva, nós estamos falando do centro de reabilitação, nós estamos falando de duas grandes escolas da Ciência da Saúde e da Vida, que envolvem 12 cursos, e de uma escola de medicina, muito consolidada, e nós estamos falando de um parque tecnológico que tem um hub de saúde lá, e que está trabalhando muito fortemente para desenvolver startups em saúde. Porque tem o seguinte, na verdade, tudo converge hoje. Saúde não é só medicina, não é só ciência da saúde da vida, mas envolve politécnica, envolve as engenharias, envolve a informática e assim por diante. Então, em série, nós estamos agora numa terceira fase, trabalhando numa terceira fase, porque não é apenas um centro de pesquisa, não é apenas um centro diagnóstico, mas é um centro hoje também de produção de radiofármacos, que está impactando tremendamente a sociedade, não só a gaúcha brasileira, que é radiofármacos de alta eficácia no combate ao Alzheimer. Então isso não é pouco. E agora estamos trabalhando um outro projeto que vai impactar tremendamente, não tenho dúvida, que se chama CITA, que é o Centro Integrado de Terapias Alternativas. Qual é a visão que a gente tem lá, dentro dessa lógica do impacto para a sociedade? Não dá mais para trabalhar apenas com doença, ou com diagnóstico de doença. Nós temos que chegar à cura de determinadas doenças. E é isso que a gente está tentando, é isso que a gente está trabalhando, e essa é a nossa visão. Um outro elemento importante, e aí vamos finalmente para mais talvez o diálogo. Você sabe o quanto é um grito hoje na sociedade, na humanidade, a questão ambiental. A questão ambiental é algo. Então nós, na PUC, nós criamos um comitê que está ligado diretamente à reitoria. Nós acompanhamos, porque desde a parte de conscientização, mas de um programa também de soluções desses problemas ambientais. E aí nós criamos uma usina de reciclagem na PUC, que é uma referência no Brasil. Uma usina de reciclagem na PUC. E nós, há 3 anos, existe um Promata. O Promata é uma reserva ambiental que a universidade tem desde 1993, e há 3 anos, e uma reserva preservada, ou seja, 3 biomas. Isso mesmo. Mata Atlântica, Campos de Cima da Serra e Pinheiros, né? São 3 biomas. Araucária. E aí o que acontece? Essa reserva, que é em torno de 13.200 hectares, junto com a entidade mantenedora, nós contingenciamos 2.300 hectares como uma reserva privada, aqueles que se chamam de RPPN, uma reserva privada de preservação, de preservação nacional. Ou seja, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul possui a maior reserva privada de preservação ambiental no estado do Rio Grande do Sul. E aí eu estava olhando as estatísticas, vocês não imaginam o que significa isso em termos de impacto no meio ambiente, sem falar do impacto na pesquisa. Nós recebemos muitos pesquisadores também na Alemanha, de outras universidades do Brasil, da própria Federal, que vão lá e fazem pesquisas em torno dessa reserva. Olha, eu não falei, inclusive, do Hospital São Lucas. Se eu falasse do Hospital São Lucas, em termos de impacto, eu estou falando especificamente da universidade. O Hospital São Lucas seria um outro tema, tá certo? Que eu não abordaria aqui, e que representa um impacto assim, tremendo na questão da saúde em Porto Alegre. Mas, em termos de recortes, talvez é isso que eu gostaria de colocar para vocês. Poderia agregar 2, 3 recortes ainda. Vila Fátima, o campus avançado da PUC. Nós temos hoje em torno de mais de 400 estudantes de diversas áreas que atendem aquela população. Aquela população
nós atendemos já há 40 anos, na Zona Leste, uma população muito grande, uma população muito carente, e nós estamos lá presentes há 40 anos. Museu de Ciências e Tecnologia. Esse museu já fez 25 anos. O que representa o museu para a educação no Rio Grande do Sul? Porque o museu, quando foi pensado lá atrás, ele foi pensado justamente para qualificar, para ter um impacto real na educação das crianças e jovens. Então a criança vem de todas as regiões do estado, fora do estado. Nós temos o museu itinerante também, que vai a Brasília, Goiânia, enfim. E a criança vem veja bem, a criança vem e faz uma experiência de aprendizagem experimentando física, vai fazer experimento, química, biologia, de toda a ordem. Só que nós recebemos nesse museu ano na ordem de 250 mil estudantes. E grande parte desses estudantes são estudantes que têm gratuidade, porque são estudantes que provêm de realidades bastante vulneráveis. Certo? Então, eu queria, desculpe se me alonguei, esses são alguns recortes da universidade, teria tantos outros. Desculpe se as áreas de alguns dos meus colegas não foram contempladas, porque os dados são muitos. Eu tinha um calhamaço assim, mas não vou. Eu deixaria um convite, quem sabe a gente possa prolongar esse diálogo lá na PUC, e a gente abre alguns dados também. Porque vocês estão lá, e outra, gente, nós estamos no mesmo barco, nós temos a mesma visão de mundo. Aí eu deixo alguns desafios para vocês, como empresários, como cristãos. Por exemplo, museu. Lamentavelmente, o Rio Grande do Sul faz tempo que perdeu indicadores de educação. Nós baixamos muito. E eu tenho essa convicção que o museu pode contribuir muito para trazer de volta a qualidade da educação, sobretudo para as crianças e adolescentes que chegam às salas de aula sem aprender português, sem aprender matemática, só que, veja, aí a gente precisa do apoio à universidade. Você sabe, cada vez mais os recursos são finitos, e a universidade também, ela é um vetor importante, tem uma contribuição importante, mas ela não fará isso sozinha. Quando a gente fala hoje da quádrupla, nem é mais a tríplice, né, Chiveres, que é a universidade, empresa e sociedade civil organizada. É nós quatro que vamos buscar, eu diria assim, melhorar esse mundo, melhorar a nossa sociedade e assim por diante. Então, eu deixo o convite, e aí eu gostaria de oferecer o almoço lá. Então nós fazemos um diálogo, por que não? Entre a associação, a universidade, e como é que efetivamente nós podemos fortalecer nossa cooperação, a nossa relação e consolidar alguns projetos. Cada vez mais eu me dou conta, desembargador, temos que trabalhar juntos, sempre. Então, muito obrigado mais uma vez por esse honroso convite, é uma alegria enorme. Não conhecia, Carol, esse ambiente, olha, maravilhoso, paradisíaco. Então, me coloco à disposição. Obrigado. Eu fico emocionado tendo vocês dois aqui. Não esperava, hoje de manhã, quando eu fiz meu